Passaram anos, muitos anos, ela no céu e ele no mar. Dizem que nunca o pobrezinho pôde com ela se encontrar. Depois que limparam todas as casas, eles ligaram para os outros amigos que não tinham casa, para eles virem, para morarem lá. Os amigos demoraram menos de 1 minuto para chegar lá e começaram a morar lá. Se houve ou se não houve alguma coisa entre eles dois, ninguém pode até hoje afirmar. O certo é que depois, muito depois, apareceu a estrela do mar. Não, chegando. O que é isso daqui? É ar. É fogo. É o fogo, né? Conto as histórias populares, de memória, e alguns contos autorais de autores clássicos, contemporâneos, crônicas, poemas, fábulas, mitos, lendas, causos, de cor, corde, de coração. Publiquei já 22 títulos, alguns esgotados, alguns estão circulando, bibliotecas, livrarias. E essa minha prática com as narrativas possibilita que os livros permaneçam com leitores, não esquecidos, mas vivos, né? A minha origem de contador é do núcleo familiar, avô e avó. Durante a minha escolarização, eu não lembro de um educador, professor, professora, contadores de história. Mas eu tinha isso em casa. Em 79, eu conheci o Carlos Drummond de Andrade e fui dizer a ele que eu era um contador de histórias. Logo ele perguntou, você leu o Narrador? Narrador? É do Walter Benjamin, filósofo alemão do início do século XX. E aí que eu tomei consciência da minha função social, que é esse papel que eu exerço de narrador, que eu digo que é aquele que narra a dor. Francisco Gregório da Silva Filho, sou eu, brasileiro, de 518 anos, de misturas. Com 50 anos eu tive um tumor no rim, né? Foi uma notícia arrasadora para mim na época, né? Ainda tinha meus filhos adolescentes. Consegui sobreviver tudo, mas quando eu fiquei mesmo sozinha aqui na minha casa, que meus filhos não voltariam mesmo, nem de final de semana, nada, aí foi tão arrasador assim que me deu esse empurrão para a vida, né? Aí então eu fui fazer os estudos abertos para a terceira idade, que muitos falam que é faculdade da terceira idade. Às vezes os filhos queriam vir em casa e falavam, não vem que eu estou estudando para a prova. Meu nome é Valneide Moraes, tenho 62 anos e acabei de me formar em pedagogia. Você tem que ser. Ser é diferente de ter, eu sou. Eu vim para ser. Essa cadeira veio para ser cadeira, ela não tem inteligência, ela serve de cadeira. E o homem com inteligência veio para quê? Para ser algo melhor. Né? Eu me ligo muito nas coisas de Deus, né? O ser superior que nos criou, né? Procurar fazer o melhor cada dia, caindo, levantando. Não me sinto velha. Eu digo que cabelo branco é bobagem. Estou com um livro de poesia escrito, né? Maria de Lourdes Fonseca Medeiros, 93 anos. Eu trabalhei no convento como freira. A profissão, sou auxiliar de enfermagem e técnico de nutrição. Quando eu pedi meu outro emprego, aí eu disse, rapaz, e agora? Aí a patroa falou assim, não, meu filho, pai, mas você trabalhou muito, viu?
Está na hora de parar de trabalhar mesmo. Fica em casa, vai fazer outra coisa. Aí vim começar a estudar com a professora Valéria aqui. Aí quis ter saído da escola uma vez aí, que eu tinha muito probleminha aí, um problema de morte na família, né? Aí me mexeu muito com a minha cabeça. Eu disse, caramba, não vai dar certo não, vou parar de estudar. Mas a professora Valéria é uma pessoa muito decente, uma pessoa maravilhosa, é uma benção essa senhora. Eu disse, não para de estudar não, isso vai passar. Aí eu vou continuar, vou estudar. Aí eu vou fazer 5 anos que estou estudando com a professora Valéria aqui. Viu? José Mantini de Moura, sou aposentado, a idade, 74 anos. Lecionei durante 27 anos no mesmo lugar, um colégio particular. Me aposentei em 80. Durante os 17 anos seguintes, nunca deixei de estudar. O clássico Lazarotti, qualquer fotografia que vocês vejam da época, todo mundo tinha Lazarotti desse tamanho na cabeça. Meu pai com terno, com colete, como se usava. Olha só, a almofadinha para botar o pé. O meu vestido era minhas tias que faziam, tudo de lacinho. Primeiro que morreu foi meu pai, depois meu marido morreu em 2000. Minha mãe ficou mais 6 anos comigo, 4 dos quais acamada. Eu não podia sair muito, então era estudando, fazendo pesquisa muito e trabalhando em transcrição. Ela morreu em 2006, mas em 2005 eu comecei a voltar para a USP, na Universidade Aberta da Terceira Idade. De 2005 até 2015, eu fiz mais ou menos 50 cursos lá dentro. Meu nome é Neuza Guerreiro de Carvalho, 88 anos, professora e, mais do que isso agora, pesquisadora. Eu nunca trabalhei na minha vida, meu marido nunca deixou eu trabalhar. Eu era uma verdadeira dona de casa, com filhos. Não vai trabalhar, os filhos pequenos, pra quê, não sei o quê, tudo isso eu aceitei. Mas chegou uma época que eu saturei ficar dentro de casa, sem trabalhar, sem fazer nada. Quem foi embora? Asa branca bateu asa. Aí resolvi, uma amiga minha disse, olha, eu frequento a terceira idade, a faculdade da terceira idade. Aí eu fui, me matriculei e estou até hoje. Há mais de 19 anos, se não for já 20. Diná Góes Menezes, 79 anos, professora. Há uma série de sociedades que entendem o idoso como sendo um patrimônio, não um encargo. Há um ditado africano que eu gosto muito que diz que quando morre um idoso é como se incendiasse uma biblioteca. Como se a gente perdesse toda uma série de conhecimentos e informações. E há outras em que a lógica é deixá-lo à sua conta porque ele não é mais produtivo. Podem respeitar a sua experiência, a sua contribuição, podem manifestar gratidão. Pode ter rituais de gratidão, de compensação, etc. e tal, mas expressivos, tá? No entanto, em todas as culturas, os velhos são ridicularizados. Você vê na literatura, você vê nas piadas, você vê nas lendas, nos mitos, como os velhos são, não digo que execrados, mas eles são postos no lugar próprio. E o Brasil, de fato, ele antecipou esse envelhecimento populacional. Isso impacta várias áreas da sociedade. Uma delas é a educação escolar, que é o meu campo de atividade. Nós temos várias situações em que isso trouxe novidade nessa área. A presença de uma população com mais idade que acaba fazendo algo cruel, mas não intencional, que é retirar recursos das novas gerações.
você tem um amplo repertório, uma ampla reserva semântica, episódica, etc., você vai se virando na vida. E você consegue, inclusive, disfarçar isso para os outros. Você perde em velocidade perceptual, você perde em velocidade motora, em equilíbrio, você perde em viço, em energia, em vigor. Isso impacta a sua relação com o mundo físico, com o trabalho, etc. Você perde socialmente à medida que as pessoas envelhecem, elas são progressivamente afastadas. Basicamente porque elas têm que dar lugar para os mais jovens, não é? É um processo. Todas as sociedades promovem esse afastamento. A educação até hoje quase não tomou conhecimento que é o mundo está envelhecendo, né? Os nossos idosos de hoje, uma boa parte deles não teve chance de ir na escola. A gente vê muito que eram pessoas que cresceram lá no interior, a escola era muito longe, então a gente nota um grupo, talvez não tão grande, mas sim que busca exatamente uma compensação, um desejo de ir para a escola agora na velhice, né? Fiz até o 2º ano na PUC, com 18, 19 anos, né? Eu tranquei porque, como eu entrei na PUC em Língua e Literatura Inglesa, e não tinha formação de inglês, então eu precisaria, para acompanhar, ter um outro curso também. E meu pai, ele era militar, tudo, não poderia pagar os 2 cursos, porque era muito caro. Aí depois casei, tive filhos e fui priorizando primeiro a educação dos meus filhos, tudo, né? 1967, que eu vim para São Paulo, E eu saí de Minas Gerais, não sabia ler nem escrever. Eu até tentei, viu? Meus pais me interessou muito, mas a escola lá só tinha que ir quando aqui na Vila Maria, viu? A cavalo, e voltar, ia no meio do mato ainda, não tem estrada não, agora tem estrada para todo lugar, mas naquele tempo não tinha nada disso não. Aí eu sou Zé aqui, fazendo o Santíssimo Sacramento do altar, padre Jorge aí. Você passava no meio das matas, aí arriscava de onça te pegar, dependendo do horário, aí tinha onça mesmo, tinha bicho perigoso, bicho era cobra, meu. Oxe, cobra te fazia voltar da estrada, fazia voltar, é complicado. Você, naquela estradinha de chão é a quarta largura dessa mesa aqui, ó. Se você vai andando aí, ou vai andando de a pé ou de cavalo, você viu tremendo daquela cobra lá no meio do caminho também, você volta para trás, eu não vou passar aí, né? Bota para trás. Aconteceu isso muitas vezes comigo. É a infância da gente. Eu vim para cá estudar, na ocasião da adolescência, estudava aqui, em Salvador. Tinha 16 anos, mais ou menos, quando eu comecei a estudar aqui. E gostei de estudar aqui, porque lá no interior não tinha aquele colégio bom, entendeu? Me formei aqui em professora, porque meus pais queriam que eu me formasse em professora, porque era a formatura mais rápida. Tive que formar, mas nessa época eu já comecei a namorar, que hoje é o meu marido. Vô, esses aqui são os que você ainda não leu, né? Esses daí são. Tem outro livro que você me deu da pré-história, quando eu era menor, que eu não tinha ideia. Sobre a pré-história? Francês. Ótimo, mas é assim mesmo. Na minha vida, a escola teve uma memória muito afetiva, muito favorável, muito criativa. Era uma alternativa à vida da minha cidade, que era uma cidade pequena, e o colégio que eu estudava era um colégio enorme. Esse aqui é bonito, Theo. Maravilhosa França. O conhecimento, na minha história, e eu acho que na história das crianças de hoje também, e eu estou falando de um conhecimento quase antropológico, que é o desejo de conhecer, o encantamento pelo universo, isso continua. Cada um no seu país, vivendo sua vida. Eles vão indo e se encontram. Desenhava, bicho, aí aqui. Isso é um dicionário em francês? Esse é o dicionário que ele gosta. Rio Branco, Acre, eu nasci no território, hoje estado,
e filho de professora primária e pai funcionário público da Guarda Territorial. Na adolescência, transferida, a família veio morar no Rio. E no Rio, eu não conhecia ninguém, não conhecia cidade grande, não sabia nada, fiquei perdido. Fomos morar no bairro da Glória e aí, para a descoberta, eu descia ali as ruas da Glória, atravessava o aterro e passei a frequentar o Museu de Arte Moderna, o MAM. E aí, a partir do MAM, que eu digo que eu fui salvo. Minha salvação e a ideia de pertencer a uma comunidade, a uma sociedade, a uma cidade, a um país, surgiu ali, em contato com as linguagens artísticas. Aí fui fazer arte cênica, fazer escola de teatro e trabalhei ator, diretor, radialista, gestor na área cultural. Voltei, e aí fui o primeiro coordenador do Prolê, de 92 a 96. Vai ouvindo, isso vai entrando penetrando no seu cérebro, você vai aprendendo. Eu fui freira há 26 anos, vim para Sergipe me preparar para o convento. E aí eu saí do convento depois de 10 anos, me casei. Fiquei casada por 14 anos, mas não tive filho. Em 93 eu conheci a faculdade, estava muito depressiva, né? Ele morreu, eu fiquei com muita saudade dele. Aí senti muita falta, porque era uma pessoa muito amável comigo, muito boa, né? E me convidaram para fazer um congresso aqui. E eu fui fazer esse congresso e não deixei mais. Só que a gente não passa de ano, todo ano continua da mesma coisa, né? Uma universidade aberta à terceira idade, a palavra aberta é fundamental aí, não é para ele fazer um curso para poder continuar a trabalhar e se oferecer no mercado de trabalho. Não é isso. O mais importante disso é o currículo que se estabelece. Quer dizer, um currículo de uma universidade de terceira idade, que as pessoas têm ocasiões intelectuais, cognitivas, de afeto, de análise de sua vida, de vivência da cultura, de elaboração de produtos culturais, isso é riquíssimo e é bom que tenha. A educação, seja ela escolar ou não, o processo de formação continuada, em que alguém que se coloca, né, disponível para novos conhecimentos, permutas, partilhas, aprendizados, ela regenera e ela revitaliza a capacidade intelectual. Não sou historiadora, não vou, mas tudo que você quer saber, literatura, a música, os principais maestros, tudo está lá, a história toda da Itália. Fiz uma pesquisa completa da Itália, como fiz para Portugal, que é outra origem, e para Espanha e Líbano. Esse conhecimento, nesse meu período de longevidade, foi muito importante, porque você conhecer, não precisa ser de maneira acadêmica cada coisa, mas o suficiente sobre muitos assuntos, te dá uma segurança e uma autoestima muito grande. Eu estou falando por mim. Hoje eu sou capaz de manter uma conversa, não digo tão superficial, mas até um certo nível, sobre muitos assuntos e tenho, assim, muita segurança comigo. Eu sempre, de brincadeirinha, eu digo, olha, se eu precisar falar com o Papa, eu vou numa boa, porque eu sei quem é, eu sei o que ele fez, sei de onde ele veio, sei o básico para me situar numa situação qualquer. Isso aqui é a identificação da universidade, o ano que eu entrei, 48. Inclusive tem as fotografias legais mesmo, de frente de perfil. Polícia mesmo. Bem policial. A gente muda muito, viu? A educação, você vai aprendendo as coisas, quando vai aprendendo as coisas. O ritmo de vida melhora, viu? O jeito de tratar as pessoas, conversar, né? O diálogo das pessoas. Antes eu tinha que procurar para as pessoas as coisas, né? Como é que eu faço para entrar no lugar, né?
Disse, não, você vai fazer isso aí, sabe? Vai para esse ônibus aqui, descer em tal lugar, pegar o ônibus tal para ir para lugar. E era complicado isso, viu? Uma coisinha sem fazer dentro de 3, 4, 5 horas, eu vou gastar quase o dia todo para resolver, né? Sem informar com uma pessoa, com outra, né? Para chegar lá, né? Não aconteceu comigo não, mas é muita gente que já disse que aconteceu com ele, né? Ah, ninguém manda você ser burro, pô, né? Tem essa frase aí, né? Você estudou por quê, né? Mas eu não passei por isso não, mas eu vi muita gente falar que disse que passou por esse tipo de coisa, na verdade, né? Esse é vexame aí, essa discriminação, na verdade, né? A gente Agora não, agora eu não enrolo mais não. Ah, eu vou pegar esse não, você é um outro homem, eu pego ele. Contar um episódio no ginásio, eu com as amigas, os amigos, os colegas, criamos um grupo de leitura clandestino. Nos reuníamos embaixo de uma escadaria, tinha uma lâmpada, para ler poesia e escrever. E aí uma professora descobriu e a diretora mandou retirar a lâmpada. E aí nós conseguimos fazer uma gambiarra, trouxemos uma luz de volta e continuamos. E aí descobriram novamente. Aí a professora mandou um colega da sala, Carlos Alberto, leve o Francisco Gregório lá na sua casa. Eu fui na casa do Carlos Alberto. Garagem, carros, varandas, poltronas, sofás, eletrodomésticos, cortinas, casa limpa, 2 empregadas. Eu passei na casa do pai do Carlos Alberto, voltei para a sala de aula e a professora, você viu a casa do Carlos Alberto? O pai do Carlos Alberto é contador, contabilista. Pensem, quem é que vai querer namorar poeta? Como é que o poeta vai constituir família, construir casa? Não deu outra. A turma inteira foi estudar contabilidade. Aí fomos fazer técnico em contabilidade e exercer por alguns períodos. Eu exerci por 3 vezes contabilista, para nunca mais, porque eu era o contador de história. O que eu queria mesmo era um diploma, né? Eu queria mesmo ter uma profissão, estudar, tudo para entrar no mercado de trabalho. Acabei a faculdade, e aí fui fazer o currículo, né? Aí a primeira coisa que está lá é idade, 62 anos, eu falei, nossa, na hora que alguém for ver isso aqui, vai cair por terra todos os anos que eu estudei de pedagogia, né? Eu fiz pedagogia porque eu falei assim, puxa vida, pagam tão mal para professor, porque eu acho que eu vou ter uma chance. Porque ninguém quer ser professor, mesmo quando se forma, tudo. Muita gente vai por amor também, né? Porque gosta da profissão mesmo, né? Porque paga muito, muito pouco. Há uma demanda fortíssima da sociedade capitalista, presente nos jornais, nos cursos de educação, à distância ou presencial, que diz que criou um bordão muito poderoso chamado educação ao longo da vida. Ou seja, você vai ter que estudar o resto da vida para poder conseguir continuar no espaço do trabalho, no espaço da participação social. É o fim da aposentadoria intelectual. Parece bom, mas é ruim. Eu não quero aprender mais nada. Eu tenho 75 anos, não quero aprender mais nada. Mas eu quero curtir o que eu já aprendi. E ao curtir o que eu aprendi, eu aprendo. No fundo, o lazer e o trabalho não se diferenciam tanto, porque tem uma core activity, né? Então uma atividade central. E se esta atividade central é uma coisa que me dá satisfação, isso é importante. Isso pode ser tanto no trabalho quanto no lazer. E aí eu posso também, nesse espaço livre que eu tenho, de repente, na aposentadoria, descobrir qual é a minha atividade que dá significado para a minha vida, né? Eu comecei a trabalhar aqui em São Paulo, naquela situação que eu falei com a senhora, sem saber ler e escrever. Aprendi a profissão.
Porque sempre a gente achava luzinha no fim do turno, né, gente? Na verdade, né? As pessoas sempre ajudam. Esse cara é trabalhador, esse cara tem um esforço, é esforçado. Depois, eu trabalhando, eu comecei a estudar, mas não dava certo que a empresa sempre mudava de lugar. Né? 6 meses num lugar, 6 meses em outro, então ficava complicado. Aí fui trabalhar na outra construtora aqui, da Raposo Tavares. Aí montaram uma escola lá dentro da empresa, eu comecei a estudar lá. Depois a firma disse que mandou embora, os aposentados embora, porque os aposentados, tá todo mundo aposentado, muita gente desempregada aí, e os aposentados estavam com a vida feita, não tá, né? Então, né, era com a situação, né? Mas, eles acham que tá, né? Então pegou e me mandaram embora, né? Eu trabalhei nessa firma trabalhei 22 anos. Andar por este país pra ver se um dia me canto feliz, elevando a recordação. Eu faço aqui música, né? Já tem uns CD gravados, turismo. Aqui a gente faz dança, faz produção de texto, estuda sobre os problemas do Brasil, tudo isso a gente estuda. Serviço social, né? Ginástica para idoso, dança. Eu faço tudo isso. Tenho um corpo, ando de ônibus. E nos ônibus eu catequizo as pessoas do ônibus. Você, vovó, um lugar para você. Eu digo, não, eu estou fazendo ginástica. Os cobradores e motoristas me tratam com muito carinho, né? A pessoa mais velha que tem no ônibus sou eu. Não tem uma pessoa de 93 anos andando de ônibus, subindo sozinha. A bengala eu não preciso dela, né? É só minha arma, né? Para não cair também. E sou uma pessoa lúcida. Você aí, me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro aí. Ei, você aí, me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro aí. Ei. O processo de aprendizagem, em princípio, de pessoas idosas não difere muito de jovens. A diferença é que nós sempre vamos aprender em cima de algo que a gente construiu. E isso vai, ao mesmo tempo, possibilitar e limitar nossa aprendizagem. E você continua sempre apto naquelas coisas que você sempre foi apto. Quem sempre foi, para o bem e para o mal, Paulo, para mim e para você, bom para escrever, bom para falar, vai continuar sendo assim, à medida em que ela se tornar mais velha. Né? Ela vai ser boa de semântica, ela vai ser bem articulada, ela é boa para a interpretação, ela é boa para expressão. Agora, nunca soube matemática, vai aprender com 70 anos? Não vai. Nunca soube nenhuma língua estrangeira, vai aprender rapidamente, ser absolutamente fluente, em pouco tempo, né? E sendo a primeira vez que ela vai aprender a língua estrangeira, não. E aí, por isso, às vezes, também fica difícil para ir para um campo totalmente novo. Então, a pessoa fica um pouco mais preso neste campo que conhece, porque também tem uma questão de sentir seguro. Isso significa também pouca possibilidade de aprender, de mudar. Tem que se manter ocupado, se interessar para coisas novas, tem que ser aberto para mudar ambientes monótonos, um trabalho monótono, uma coisa que não muda. Isso leva também a uma recaída da própria capacidade cognitiva, né? Porque a educação é, acima de tudo, uma convivência, uma comunidade, né, de aprendizado. Nessa hora, né, a educação ela é decisiva para que esse envelhecimento da mente seja afastado. O envelhecimento do corpo não é uma escolha. Ele pode ser antecipado por um modo de vida, por condições de alimentação, por cuidados. Mas o envelhecimento da mente, esse sim é uma escolha. Eu não gosto de ficar em casa. Detesto, porque me dá tristeza, me dá angústia, não sabe? Toda hora me levanto, vou fazer uma merendinha, isso não é legal. Segunda e quarta eu faço pilates pela manhã. À tarde, segunda, eu venho para aqui que tem aula de pintura. Teatro. E eu já fiz uma peça também, participei dessa peça. Por sinal, eu adorei. Nunca tinha feito assim, essas coisas assim, muito mais complicadazinhas, mas adorei. Foi o nome da peça foi Cabaré da Felicidade. Eu me sentia própria. As roupas toda incrementada e gostei.
Adorei a atitude minha de continuar fazendo isso. E a terça-feira, pela manhã, eu tenho hidroginástica e à tarde eu tenho terceira idade. Não perco nada. Eu posso sacar uma história a qualquer momento, qualquer lugar, em qualquer espaço. Tem um segmento mais difícil, que é o que eu gosto mais, são os adolescentes. Recebe você assim com a expressão corporal já de quem que é que esse velhinho tem para dizer para gente. Aí eu puxo os repertórios, os mitos de meu repertório, às vezes aéticos, que são dramáticos, trágicos. Aí eles percebem e passam a ter interesse para produzir sentidos para a vida. Então, aquele espaço ali um pouco sem perspectiva, com os mitos, eles... Opa, posso ser um protagonista. Quando Paulo Freire, lá na Pedagogia do Oprimido, como um dos intertítulos desse clássico livro dele, escreveu: ninguém educa ninguém, ninguém educa sozinho. As pessoas se educam reciprocamente numa relação mediatizadas pelo mundo. Porque, primeiro, nós vivemos numa sociedade em que a gente tem que ter contato, né? E atualmente tem um pouco uma tendência de cada turma fica lá com a sua turma se separando, assim. E isso não é bom para uma sociedade, porque eu perco, na verdade, a perspectiva que tem lá nos outros grupos, né? Eu perco a visão dos outros. Eu fico para meu umbigo, eu só vejo o que eu quero, então uma coisa muito limitada, né? Há uma expressão antiga que eu gosto demais que diz que o aprendizado, nesse sentido, ele é mais ou menos como uma vela. Eu tenho uma vela acesa na mão e você tem uma vela apagada. Eu ofereço a chama da minha vela para você. Eu não perco nada, nós dois ficamos mais iluminados. Nesse sentido, a convivência intergeracional são as chamas das velas que a gente vai trocando e vai iluminando a nossa vida. Inspira. Tenho 6 netos. A mais velha tem 30, que está na Austrália, e os outros estudam aqui em Salvador. Eu só tenho um neto, que esse já está com 18 anos. Já falei com a minha neta, eu digo: Rafa, eu quero, antes de morrer, ter um bisneto. Minha avó, por favor, não me arranje não me dê esse trabalho, não. Não quero casar agora, não. Apoio. Meu filho, papai tem que estudar, vai estudar, vai. Porque depois que eu não faço mais nada, eu não trabalho, quer dizer que eu tenho uma ocupação de mente de eu estudar, não é verdade? Eu senti vitorioso, viu? Por isso que eu não quero parar de estudar mais e quero continuar com meus estudos, viu? Qual é o seu sonho? Saber ler e escrever. S-A. Era me dando para ensinar da letra, eu fazia montando a palavra. Eu não lembro mais que palavra que é. Mas que eu tenho nesse caderno nem em casa ainda, viu? Isso me emocionou muito, viu? Eu fiquei muito feliz com isso aí, viu? Mas sabe por quê? Porque nunca é tarde para aprender as coisas, né? Saber ler e escrever. Muito bem. Parabéns. O mundo mudou muito, então quem tem mais que 30 anos sabe que como as coisas mudaram, as tecnologias, os serviços bancários, o uso da informática, basicamente, né? E assim, para pessoas que isso não vivenciaram na sua vida de adulto, fica muito complicado lidar com isso, né? A pergunta agora não é o que é o novo, mas para que é o novo? Começa a ver essa pergunta, mas para que novo? Eu chego mais rápido para fazer o quê? Não é? Eu tenho 500 amigos para fazer o quê? Eu tenho uma biblioteca virtual de 50 mil livros para ler quais? Não é? A gente vê
que as novas gerações, quando são muito afinadas com as tecnologias, elas são afinadas naquilo que diz respeito à habilidade do macaco. Que as crianças, quando pegam a telinha do pai com meses de idade e giram um iPhone de determinada maneira, ele está fazendo como um macaco. Ele não tem uma nova inteligência. Não é que agora essa criança é nativo digital, então ele não domina, ele é dominado. Não é? O processo de não ser dominado pela tecnologia, pelas novas experiências, se dá pela educação. Foi você que escreveu isso? Ou fui eu? E aí a questão de se aproximar, de aprender, de ter possibilidade de se apoderar também destas ferramentas é um aspecto importante para pessoas idosas também continuarem com esta vinculação, com esta ligação e muitas vezes até com a parte funcional, né? Meu filho, um dia, morava aqui. Mãe, a melhor coisa de você fazer é ter um blog. Ele que me ajudou a montar, etc., em 2008. E eu comecei, porque tudo que eu podia escrever e que podia constituir um livro, tem um monte de livrecos aí, que se der juntar tudo, dá muitos livros até, eu faço no blog. Eu escrevo o que eu quero. Quanto eu quero, não tem um limite ou não. Sobre o que eu quero. Então, o blog, para mim, é isso. É uma maneira de eu escrever sobre aquilo que, em determinado momento, está me fazendo bem, ou eu quero reclamar de alguma coisa aqui da história de São Paulo que eu acho interessante. Olha o texto desse aqui. É um texto de louco, né? Uma imersão gloriosa no Teatro Municipal, com Stravinsky, a Sagração da Primavera, Ballet da Cidade de São Paulo, de Ismael Ivo, regente Roberto Mixuc e Orquestra Sinfônica Municipal. E meu marido tem um computador que ele comprou, também já tomou curso, eu nunca tomei, mas tentei, não acerto. Também eu não quero não, sabe por quê? Porque eu acho que a pessoa perde muito tempo no computador. Eu tenho amigas que fazia pilates comigo, hidroginástica, frequentava a terceira idade, largou isso tudo. Procuro encontro com o marido dela no mercado, na delicatessen, pergunto por ela, tá lá no computador, tá lá no computador. Eu prefiro não ficar assim, entendeu? Quando eu quero ver alguma coisa, tem um celular, pego um celular e boto aí, fico futucando até encontrar as coisinhas. Estava com o celular, minha filha me deu. Me deu um novo agora. Não sei ainda mexer com tudo no celular, mas muita coisa eu já aprendi, desenvolvi bastante no celular, porque era meio grosso para ir no celular, viu? É só atender telefone e ligar para fora e pronto, né? Agora no celular eu faço muita coisa no celular, viu? Mensagem eu faço, né? Só não faço mexer com conta de banco, essas coisas eu não faço, né? Eu também sou meio preguiçoso mexer com o celular, viu? Eu faço computação aqui com a professora Valéria aí, né? E lá em casa tem computador e já faço alguma coisinha. Escrever, fazer cópia de alguma coisa eu já faço, né? Criança, a alegria era brincar com pipas. Já adulto, minha avó faleceu com 96 anos. 3 dias após o funeral, minha tia aparece com uma caderneta e a letrinha da minha avó deixando uma herança para o neto Francisco Gregório Filho. A herança era uma trouxa de retalhos, pedaços de panos dos enxovais e uma caixinha de madeira com os apetrechos de costura. O que fazer com essa herança? Guardá-la em cofre ou no armário? Vou esquecer. Queria uma herança de minha avó, viva, alegre, contando história, dançando, cantando. E aí passei a confeccionar pipas
em tecidos, em retalhos. E aí a trouxinha da minha avó logo acabou, os amigos e as amigas souberam, e aí passaram a me presentear com trouxinhas. E aí eu continuo confeccionando as pipas, que é pipas de memórias. Aí eu promovo as oficinas na produção das pipas, para depois a revoada, e aí as pessoas imprimem nas suas pipas que estão confeccionando as memórias, lembranças afetivas, amorosas ou as nem tanto amorosas. Eu estou trabalhando com essa pipa, que é um pano de chão, que é o pano mais humilde, que limpa a sujeira. E aí eu ainda vou concluir. Eu hoje escrevo versos, né? Fazia antes não. Eu primeiro escrevi sobre a fé, a esperança, o amor. A fé é aquilo que você tem, mas não vê, mas sente. Fé é ter, acreditar. Amor, você tem que viver o amor. E a esperança, viver nela. Fé, esperança e amor. Essa poesia eu acho que é a mais bonita, porque fala do amor, da fé e da esperança. Nós vamos começar dando 8 passos para frente. Nós vamos formar um imenso coração nesse primeiro movimento da dança. Vamos lá? Eu acho que envelhecimento, com essa amizade, as colegas, porque tem uma coisa que o velho precisa demais, é a companhia. Um pergunta, tudo bem, como vai você? Como é que passou? A companhia do idoso é difícil, porque ele é diferente. E quando a gente precisa de carinho, eu vou procurar na rua. Todo mundo me dá, vovó me abraça. Eu sou muito comunicativa, brinco muito, né? Estou vivendo uma juventude plena agora, sabe? Terra, planeta Terra, Terra, planeta Terra. Há uma diferença entre ser solitário e estar solitário. Há momentos que eu quero ficar solitário. Há momentos que eu quero ficar sozinho no lugar, quero ficar quieto. Há pessoas que acham que, para ela, a situação da solidão ela é um contínuo. Ao contrário do Guimarães, é um grande sertão, né, sem veredas. E isso gera a sensação de abandono. Por que muitas pessoas idosas procuram instituições para conviverem? Como as universidades, como os clubes, como os grupos comunitários, porque ela sai do abandono. Final de semana, na casa de praia, só gastando grana, na maior da terra. Hoje nós vamos apresentar o resultado do 25º concurso do projeto do Mundo da Fantasia. O projeto tem como objetivo incentivar o reaproveitamento de resíduos sólidos recicláveis e sucatas destacados no meio ambiente para posteriormente ser utilizados. Esses processos educativos que acontecem têm uma série de dimensões que são importantes, né? Quer dizer, eu posso ir lá para aprender, vamos dizer, inglês. Mas eu não vou lá para aprender inglês, eu vou lá para estar junto com um grupo de outras pessoas. Eu vou criar, então, relações sociais, né? Nós temos muito trabalho para fazer. Formar profissionais, trabalhar com as crianças, trabalhar com as pessoas idosas, trabalhar com os profissionais que vão ficar mais tempo nas suas empresas. Talvez vamos pensar menos nas crianças na escola e mais numa educação durante a vida inteira, né? Por isso, cabe sim também às autoridades públicas a organização de políticas que incorporem as pessoas que, estando numa outra idade, que não é da produtividade material, né, no mundo do trabalho, que elas sejam capazes de serem acolhidas como pessoas que têm direito, né, a um tipo de convivência. A gente ganha muito em experiência, ganha muito em sabedoria, eu acho, mas fica um pouco desagregado do mundo, eu acho, um pouco assim, afastado. Eu também não sou de ter amizade, assim, de sair, tudo, é uma coisa característica minha mesmo, né?
Você ter um câncer, depois você ter, ficar muito jovem, sozinha, entendeu? Os filhos logo casarem, tudo. Então, eu nunca fui dando muita importância para a parte do envelhecimento, porque as outras coisas foram muito maiores, né? Eu vou até onde der, estudando, viu? Eu queria fazer um cursinho de alguma coisa, viu? Meu caso, fazer algum curso de alguma coisa, viu? Na vida, para não parar, né, gente? Não pode parar, né? A mente é culpada, né? Eu estou feliz com isso aí, viu? E muito feliz mesmo, porque a senhora vê coisas acontecer com os outros de bom, puxa vida, também se eu fazer um pouco de esforço, eu posso alcançar algum objetivo na vida, né? Bem que eu não chego lá, mas pode acontecer alguma coisa de melhor também. Melhorar alguma coisa na vida, né? Eu dei aula há 27, 28 anos. Eu acabo me reunindo com alunos de 63 anos atrás. Eu tenho alunos que até hoje lembro das minhas aulas. Eu sou a única sobrevivente como professora. A gente tem que aceitar a velhice. Quem não aceita a velhice é tolice, né? A gente tem que viver tudo na vida que não morre, fica. O que eu sei, se eu estou mais velha, eu tenho mais consistência, tenho mais valor. É como uma árvore que tem raiz, ela cresce. Eu acho que envelhecer é um crescimento. Eu acho que o primeiro plano é esse, é gostar de viver, porque eu gosto de viver. Quando eu estou em casa, que às vezes eu digo assim, hoje eu não estou legal, eu mesmo digo assim, estou sentindo uma tristeza, mas aí daqui a pouco eu digo que nada, vai passar isso. Aí vou, faço minhas coisas, tenho que fazer, me arrumo todinha, quando eu me vejo toda arrumadinha, toda... Aí eu mudo de astral. O que você ensina para o seu neto? Para os seus netos? Não sei. Isso é água? Partículas de água, olha. Eu até anotei aqui de tudo. Primeiro, teria que perguntar a eles o que eles aprenderam. Que foi isso que eu ensinei. Não o que eu imagino que eu tenho ensinado, mas o que eles entendem que eles aprenderam. Não é? Eu vou contar um caso de uma neta, né? Ela com 5 anos já lia, já escrevia, sem eu ter ensinado nada. Com 7 ela fez um romance, 5 capítulos, e publicou esse romance para nós, 50 exemplares para a família. Quando ela dá o livro, são obras, no meu modo, obras de arte, no sentido de... ela conta o que ela aprendeu. Ele sempre me conta a história de que eu pegava livros assim e eu começava a ler, mas eu não sabia ler, então eu ia inventando as histórias de livros, de qualquer livro que eu pegava. E então desde sempre eu venho na biblioteca dele. Eu escrevi esse livro quando eu tinha 7 anos e na verdade era um caderno que eu comecei a história. E aí o ano passado eu tirei do caderno e fiz xerox de todas as páginas e fiz um livro oficial e distribuí para minha família. O primeiro texto dela, ela fez questão de deixar cheio de erro. Eu fiz um xerox para ficar com a minha letra e para ficar com os erros de ortografia, para dar tipo um chunks, não sei explicar, é só para mostrar que eu escrevi quando eu tinha 7 anos. Eles acordaram, tomaram café da manhã, desfizeram a cabana, guardaram ela e pegaram tudo. E foram pela mata. E viram outro caminho, e seguiram ele, e deu para um lugar cheio de casas abandonadas. Contudo, eles ligaram para os amigos deles, que não tinham casa, e chamaram eles. E todos os amigos entraram na casa e começaram a morar lá. Leia a dedicatória, então.
Para vovô, minha maior referência da literatura e educação, além da minha maior influência para a minha vontade de ser escritora e um grande apoiador dos meus sonhos. Envelhecer é tomar ciência do tempo. E o envelhecimento faz que você tome ciência de que você tem que desacelerar, criar pausas poéticas para o olhar, para o sentir, para o comunicar, para se expressar, para dizer da sua trajetória como indivíduo no mundo, a maneira que você olhou o mundo e a maneira que outros olham e lhe dizem. E os humanos precisam, nós, cotidianamente, precisamos desse espaço da poesia. Todos os grãos de areia do mundo, inclusive nós, até hoje podemos assistir ao espetáculo da estrela cadente. Quem duvidar pode mergulhar lá no fundo das águas, vai encontrar a estrela do mar.